E aí, jovens vencedores, tranquilos? Que bom ter você aqui mais uma vez. Queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus contatos e também se inscreva no canal, né, para que a gente possa ser ali mais visualizado, mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Dessa vez em Gênesis, no capítulo 41, o versículo 1 diz assim: Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Bom, nós terminamos o episódio passado falando sobre a vida de José, em que ele confiou no copeiro-chefe para lembrar dele diante do faraó e não confiou em Deus. E o que é interessante é que esse capítulo a seguir ele fala justamente sobre isso, a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e é espetacular como a história vai se desenrolando e como Deus faz com que cada detalhe esteja de acordo com a sua vontade. E ele faz acontecer. Olha que interessante, José então estava ainda esquecido lá na prisão e Deus começa a intervir de modo sobrenatural na história. Primeiro lugar, Deus faz o faraó sonhar. Dos versículos 1 ao 7, ele vai justamente falar sobre isso. Olha que interessante, o primeiro sonho de faraó foi que 7 vacas gordas saíram do rio e 7 outras vacas, dessa vez magras e feias, engoliram essas vacas gordas. No outro sonho, que na verdade falava sobre a mesma coisa, 7 espigas bem cheias e bonitas saíam então, e outras 7 mirradas feias, queimadas, engoliam essas outras espigas. E aí Faraó acordou. Deus fez com que o Faraó sonhasse, essa é a primeira intervenção. A segunda, Deus frustrou os magos e sábios do reino para interpretar o sonho do faraó. Versículo 8 diz justamente isso. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Deus frustrou, Deus fez com que ninguém pudesse interpretar. Por quê? Porque ele tinha um plano, ele estava no controle. Terceiro lugar, Deus fez o copeiro se lembrar de José. Na hora oportuna em que havia chegado a hora de Deus dar, então, cumprir-se, né, o plano de Deus de colocar José ali como segundo no patamar ali do Egito, Deus faz com que o copeiro se lembre de José. Dos versículos 9 ao 13 vai falar justamente isso. E olhe no versículo 12 o que diz: Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. Ou seja, Deus não somente fez Faraó sonhar, fez com que ninguém pudesse interpretar, fez com que o copeiro-chefe se lembrasse de José e agora, em quarto lugar, Deus faz o Faraó chamar José. Olha o versículo 14 o que diz: Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. José então se arruma, se barbeia, né, se limpa e vai se apresentar diante do faraó e ele sabia que Deus estava no controle de tudo isso. Não era por acaso. Olha lá, que interessante. José se posicionou de uma forma humilde diante disso, porque ele sabia que era Deus que estava controlando. O versículo 16 diz: José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao faraó. José continuava humilde. José sabia que Deus estava controlando tudo aquilo e que a ele pertencia o poder de interpretação. Mas em quinto lugar, Deus não só fez tudo isso, mas também fez o próprio José interpretar. Do versículo 25 ao 32, ele interpreta o sonho do faraó, dizendo que seriam 7 anos de bonança, 7 anos de muita produtividade, né, de muita colheita, e depois viriam 7 anos de fome, de escassez, que assolaria toda a terra. Então o Egito precisaria então se reforçar e armazenar todos esses alimentos para não passar fome então nesses anos de fome. Era isso que simbolizava os sonhos de Faraó. José conseguiu interpretar porque Deus o fez interpretar. E em sexto lugar, o que é incrível é que Deus fez Faraó escolher José para ser o grande administrador do Egito. Dos versículos 38 ao 44, ele justamente vai fazer isso. Versículo 38, o Faraó disse assim: Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Então o Faraó dá posição, poder, autoridade, uma esposa, e ele coloca José somente abaixo de si mesmo, em todo o reino. Ele escolheu José. Deus fez tudo isso de modo soberano para que o seu plano se cumprisse na vida de José e na vida de todo o seu povo. Isso é muito interessante porque esse capítulo em especial de Gênesis mostra a tamanha soberania de Deus. Deus ele está no controle. Ele faz tudo segundo a sua vontade.
Deus, ele é soberano. E isso é muito importante porque nós precisamos entender, e muitos crentes hoje ainda pensam que existe destino, que existe talvez sorte, ou que o acaso é o que controla tudo. Mas precisamos entender que há um Deus que controla toda a história. E Ele controla a sua história. Ele sabe muito bem o que vai acontecer e Ele faz tudo para que seja de acordo com a sua vontade. Sabe o que isso nos mostra? O que isso nos leva? Nos leva a confiar nele. Nele nós podemos confiar, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus faz com que tudo seja de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Podemos confiar em Deus. Mas, em segundo lugar, também, nós não precisamos temer o futuro. Nós sabemos que se Deus é soberano, está no controle, o nosso futuro está garantido nas mãos dele. Nós sabemos da nossa eternidade, nós temos a esperança no futuro. Nós também, por causa disso, por Deus ser soberano, nos alegramos na nossa aflição em que estamos vivendo. Pode ser que você esteja passando, igual José estava passando, por um momento de tribulação, numa prisão, sendo esquecido. Mas confie em Deus, você nele pode se alegrar, porque a aflição você sabe que vai passar, porque está de acordo com os propósitos dele, porque ele é soberano. E também temos esperança na vitória final. Nós temos esperança na nossa eternidade, nós temos esperança de que Jesus vencerá os seus inimigos, colocará eles debaixo dos seus pés e selará a sua vitória, o seu triunfo final sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a morte, como ele já fez. Porque Deus é soberano, todas as coisas se encaixam, tudo faz sentido, a nossa vida tem propósito e tudo se correrá para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele. Deus é soberano. Essa é uma verdade muito importante que muitas vezes a gente esquece. Mas lembre-se, Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre toda a história. Confie nele. Que Deus te abençoe e falou.